Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o professor Marcos e hoje nós vamos dar seguimento na segunda parte da nossa aula de Ciências Sociais, tratando aí do capítulo 3, tá? E aí nós vamos partir, né, aqui da temática proposta na página 254, Relações Comunitárias, Servis e Escravistas de Trabalho. Então vamos lá, pessoal. Nas primeiras sociedades humanas vigoravam as relações comunitárias de trabalho. Os meios de produção e os instrumentos de caça e trabalho todos pertenciam ao conjunto da sociedade. Os frutos de todo o trabalho ele era dividido entre o grupo. O que seria isso? Dentro das sociedades, das comunidades que nós tínhamos, lá nas primeiras sociedades humanas, o trabalho ele era, vamos dizer assim, as relações de trabalho elas eram comunitárias. Todo o grupo participava da coleta e da caça, por exemplo. E tudo aquilo que eram os frutos deste trabalho, ele era dividido de forma igualitária dentro daquele grupo, tá? Partindo para as relações servis e escravistas de trabalho, ambas têm algo em comum. Caracterizam-se pelo trabalho forçado. Então aqui a gente já vai partir para duas esferas das relações de trabalho que elas têm algo em comum. Ainda que sejam diferentes, elas se caracterizam pelo quê? Pelo trabalho forçado. Nas relações de serviço, os trabalhadores têm a posse da terra e das ferramentas de trabalho, mas são obrigados a entregar parte expressiva da produção e a prestar serviços ao proprietário formal desses recursos. O que seria isso? Nas relações serviço, né, na servidão, o que eu tenho? O trabalhador ele vai trabalhar, sim, de forma forçada, ele não vai ter uma remuneração, tá? E o que eles têm? Eles têm até, né, a posse, né, dessa terra, de algumas ferramentas, só que eles são obrigados a entregar a parte, tipo, uma grande parte, uma parte expressiva da produção e a prestar serviços ao proprietário formal desse recurso. O que seria isso? O proprietário verdadeiro, dono, né, desses recursos. Então, dentro da história, a servidão divide-se em duas formas. A primeira, ela predominou em sociedades como as antigas civilizações orientais, nesse caso, Egito e Mesopotâmia, e também nas civilizações indígenas das Américas, astecas, maias e incas. Nessas sociedades, o Estado era personificado em um déspota deus. O que seria isso, pessoal? Era um governante muito poderoso em que as pessoas acreditavam que ele tinha algum tipo de ligação com o sagrado, com os deuses, né? E o que acontece? Ele tendo essa ligação, ele fazendo esse intermédio entre os povos e Deus, ele seria né, dotado de grande poder. Então ele era um governante que ele era uma autoridade neste caso, e essa autoridade ela detinha muito poder devido a ser considerado um déspota Deus, né, ter ligação com Deus. O Estado, no caso governado pelo déspota Deus, ele era dono das terras, e os camponeses praticavam atividades como agricultura e artesanato. Estavam em servidão coletiva ao Estado. O que seria isso? Servidão coletiva é que todas as comunidades, tá? A sociedade inteira, de modo geral, todas as comunidades, elas eram servas deste déspota Deus. Já a segunda forma, muito conhecida de servidão, ela ocorre na Idade Média, na Europa. Essa eu acho que é mais conhecida por todos nós, né? Ela é mais comum ser trabalhada assim de forma nos livros didáticos e tudo mais. Ela aparece, né? Ela é mais evidente essa questão da servidão na Idade Média quando nós falamos dos feudos. Aqui, ó, nessas sociedades, os feudos constituíam-se em vilarejos rurais que combinavam a produção agrícola e artesanal. Os camponeses encontravam em servidão pessoal diante do senhor feudal, ou seja, as relações de trabalho nos feudos eram serviço. Então, o que seria isso, pessoal? Os servos, né, os camponeses, eles estavam nos feudos, nesses feudos divididos, porém, eles estavam, cada um, né, ele era submetido à servidão pessoal diante do senhor feudal. Ele seria o dono formal das terras, digamos assim. Entre as obrigações que caracterizavam o seu trabalho, aí a gente vai ter três características muito importantes aqui, que era aquilo que eles deveriam prestar ao senhor feudal.
O primeiro deles é a talha, tá? O que a talha consistia? Na entrega da parte da produção, né, de parte da produção ao senhor feudal. O que seria isso? Parte, então, do que ele produz, ele tem que entregar ao senhor feudal. Em segundo, a gente tem a corvéia, que o que seria isso? Ela nomeava o trabalho obrigatório dos servos no cultivo da reserva senhorial. Então, estes camponeses eles eram obrigados a trabalhar, né, para fazer o quê? Cultivar uma reserva senhorial. Seria isso uma reserva dos senhores feudais. E por último, a banalidade, ela era realizada no pagamento pelo uso dos equipamentos do feudo. Ou seja, os camponeses, além de serem submetidos a tudo isso, ter que dar parte da produção para o senhor feudal, ter que constituir a sua reserva, né, fazer a reserva dele, eles ainda tinham que pagar como se fosse um aluguel pelos instrumentos, né, pelas ferramentas que eles usavam para realizar este trabalho. Então aqui, se na servidão os trabalhadores mantêm algum controle sobre o trabalho, ainda que muito restrito, na escravidão, aqui a gente vai passar agora para um outro tipo de relação de trabalho, podemos considerar como uma modalidade extrema de trabalho compulsório. A escravidão é a negação social da própria humanidade do indivíduo. O que seria? Negação social da própria humanidade do indivíduo. Devido às condições em que os escravos eram submetidos, tá? As condições desumanas, aos castigos, ao trabalho forçado e compulsório, o que acontece? Serão condições de trabalho desumanas, ou seja, esses indivíduos eles passam a ser comercializados e adquiridos como mercadoria e eles vão ser utilizados e explorados como ferramenta de trabalho, sob pena, tá, para qualquer tipo de deslize ou qualquer tipo, por exemplo, descumprimento de alguma regra ou de alguma ordem, eles vão ser extremamente castigados. Então, assim, é um nível extremo de trabalho, tá, a escravidão. Então aqui a gente vai ter como exemplo, né, que caracterizam-se pelo uso das relações escravitas de trabalho, né, que o das relações saiu juntinho ali. Regiões da antiguidade greco-romana, né, regiões da Grécia e da Roma. Colônias inglesas na América do Norte, aqui a gente dá destaque para o sul dos Estados Unidos, que era escravista, e a colônia portuguesa no Brasil. Aqui cabe destacar que inicialmente nós tínhamos a escravatura indígena e logo após essa mão de obra escrava ela é importada da África. Bom, então nós falamos da servidão e da escravidão. Elas ambas, né, elas são classificadas, assim, caracterizadas, aliás, pelo trabalho compulsório, e até agora nós não vimos o tal do salário, né? No caso, eles não eram remunerados pelo trabalho. Então aqui agora a gente vai começar a falar das relações assalariadas, né? Então, nas sociedades contemporâneas, as relações de trabalho trabalho e saiu juntinho ali, sobretudo assalariadas. Com a transição do feudalismo para o capitalismo, as relações de trabalho se expandiram e assumiram um novo caráter. Então, o que seria isso? Quando a gente tem a transição saindo do feudalismo e entrando para o capitalismo, a gente vai começar a ter uma mudança nesse caráter de trabalho. Vai sair da servidão e aí, né, aquele artesão ele não vai mais ter o controle, digamos assim, da produção. Nós vamos sair aí principalmente com a entrada, né, após o capitalismo comercial, a entrada do capitalismo industrial, nós vamos ter completamente uma mudança no cenário, tá? E principalmente agora nós vamos ter a tal da remuneração devido ao trabalho que é executado. Aqui, ó. Durante a fase do capitalismo industrial, amplia-se a separação entre os trabalhadores e os meios de produção. Deste modo, verifica-se a concentração da propriedade privada dos meios de produção. Assim, a força de trabalho converte-se em mercadoria, os trabalhadores vendem suas forças físicas e mentais para o dono do meio de produção, que compra sua força de trabalho. O que seria isso? O trabalhador agora ele vai vender o esforço que é gasto nas relações de trabalho para executar o trabalho para um dono do meio de produção. Aqui, os meios de produção eles não são comunitários, eles são privados. Afinal, a gente está falando de capitalismo. Então, o que seria?
o trabalhador agora, todo o esforço que ele gasta para realizar o trabalho, ele vai vender para o dono do meio de produção. O que seria isso? O dono, né, de uma indústria, de uma fábrica, compra, mediante salário, a força de trabalho desse trabalhador e ele vai explorá-lo para que ele realize o trabalho, pois ele é o dono, né, do meio de produção. E aí, pessoal, mediante as relações de trabalho, agora, como a gente adentrou o capitalismo, nós vamos falar de uma nova característica, né, da sociedade. A sociedade ela passa a ser a sociedade do consumo. O que seria isso? Trabalho e consumo são termos necessariamente relacionados. O que podemos dizer com a palavra consumo? No seu sentido literal, consumo seria a utilização, gasto ou uso de um determinado produto. Nós, como seres humanos, consumimos desde a nossa origem produtos necessários para a nossa sobrevivência, assim como bens não duráveis, como roupas, objetos artesanais e etc. E também nós temos os bens duráveis, né? Aquilo que é essencial, por exemplo, para a nossa alimentação. Se observarmos, hoje em dia, consumimos absurdamente mais do que as antigas sociedades. Isso significa que apenas consumimos mais do que as sociedades anteriores? De acordo com algumas interpretações, as sociedades capitalistas se configuram como sociedades do consumo. Nós não apenas consumimos mais, como nós estamos inseridos dentro de um sistema de produção que é chamado capitalismo, que a sociedade ela é caracterizada como uma sociedade do consumo. Vale ressaltar que o capitalismo ele é pautado no lucro. Então, se eu tenho que ter lucro, eu tenho que ter comércio, tá? E o que ocorre? O comércio ele é uma transação, né? São transações comerciais, onde se obtém o lucro através da venda de uma mercadoria, eu vou ter lucro tanto no que eu gastei para produzi-la, e aí eu atribuo o valor em cima do valor final, e quando eu comercializo essa mercadoria, eu obtenho o lucro. Ou seja, o capitalismo ele visa lucro, e se eu tenho comércio, eu tenho consumo. Tá bom, pessoal? Vamos para o próximo slide. Então vamos lá. Quais seriam então as concepções, né, sociais de trabalho? Então, na história das sociedades humanas, identificamos diferentes concepções sociais para trabalho. Sabemos que o trabalho é fundamental para a preservação e a reprodução da vida humana, sendo assim um elemento essencial nas relações de trabalho. Ressalto a vocês que o trabalho, como muitos autores colocam, ele entre, né, vamos dizer assim, citações, né, alguns filósofos e sociólogos colocam isso, que o trabalho dignifica o homem, digamos assim. Aqui, dentro do capitalismo, aquele que trabalha, ele é visto como, vamos dizer assim, um homem mais digno, talvez, entre aspas, né? Mas assim, ao olhar da sociedade capitalista, e isso é possível nós notarmos no nosso dia a dia. Não que quem não está trabalhando não queira trabalhar, mas as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, elas são vistas, tá, como uma sociedade que está ativa, economicamente ativa, uma sociedade que está trabalhando e que está contribuindo para o desenvolvimento social. É isso que ele nos coloca nessa primeira afirmação. Desta maneira, devemos ressaltar que o trabalho é visto e avaliado. Aliás, como o trabalho é visto e avaliado, varia de uma sociedade para outra. Se a gente pegar o trabalho e comparar uma sociedade capitalista com uma sociedade socialista, nós vamos ver que o trabalho ele é visto com outro olhar. Assim como nós vimos até, né, nos tópicos anteriores que nós estudamos, que o trabalho ele foi visto de forma diferente ao longo do desenvolvimento, do decorrer, né, do desenvolvimento da humanidade. Tá? Então aqui nós estamos falando das concepções sociais de trabalho, mas, vamos dizer assim, quando eu falo de trabalho aqui, né, ele de modo geral, quando eu digo para vocês que o trabalho ele dignifica o homem, nós estamos falando do trabalho dentro de uma sociedade capitalista. Mas se a gente pensar no trabalho de modo geral, desde o início ele foi muito importante para as relações sociais, até porque é pelo trabalho que o homem ele modifica a natureza devido às suas necessidades, né? É por meio do trabalho que ele produz, é por meio do trabalho que ele constrói e é por meio do trabalho que ele estabelece relações sociais. Então, como o trabalho era visto no mundo antigo?
nas civilizações grega e romana, o trabalho ele era visto como uma atividade indigna. Olha só, quando eu falo para vocês que o trabalho, ao longo do tempo, ele foi observado de forma diferente, que a gente está falando ali em cima de uma concepção mais contemporânea, mais moderna de trabalho, olha só, na Roma e na Grécia, o trabalho era visto como uma atividade indigna, digna, aliás, típica de seres inferiores. Olha só, quem trabalhava então era tido como um ser inferior. Hoje em dia essa concepção já mudou. Os cidadãos dessas sociedades, né, eles consideravam-se livres quando não precisavam trabalhar para se sustentar. O que seria isso? Então, a gente até vai ver que é comum essa visão negativa do trabalho nas obras de Platão e Aristóteles. O que ele quer dizer com isso? Que os gregos eles eram vistos livres quando eles não precisavam trabalhar para se sustentar, porque aí eles poderiam dedicar, por exemplo, o seu tempo às outras atividades, como, por exemplo, a atividade filosófica, política, né? Então, eles não estavam presos à necessidade de trabalhar para se sustentar. Então, de certo modo, essa concepção acerca do trabalho perdurou na Europa durante a Idade Média, tá? É com a formação da moderna sociedade capitalista, como eu disse a vocês, principalmente a partir do século XVI, aqui eu tenho o capitalismo comercial, as grandes navegações, que o trabalho passou a ser permeado por uma visão positiva. A lucratividade capitalista depende da produção, ou seja, do trabalho. Então, dentro de uma concepção capitalista, confere-se ao trabalho um valor moral positivo. E assim também podemos atribuir dentro da sociedade contemporânea. O trabalho hoje ele está muito diverso. Não necessariamente você trabalhar implica você utilizar a força física. Hoje o trabalho muitas vezes, a partir principalmente, né, o que a gente chama aí de revolução técnico-científica, a partir da década de 70 principalmente, com a modernização dos meios de comunicação, de transportes, a internet, nós temos um trabalho muito mais intelectual do que braçal, pessoal. Então, o nosso último tópico tá, são as sociedades atuais e o consumismo. O que seria isso? Então, nas sociedades contemporâneas acontece uma mudança notável. O que seria? O consumo ele se transforma em consumismo. Então, qual seria então a diferença entre o consumo e o consumismo, pessoal? Vamos notar que existe uma diferencinha aí. A resposta é que com o consumismo, a compra de mercadorias pelas pessoas, elas não se relaciona meramente com a aquisição de produtos e serviços que atendem às necessidades autênticas desses seres humanos. O que seria isso? Muitas vezes nós compramos, né, nessa sociedade consumista, além do que aquilo que nós precisamos para viver. Então, ao contrário, nesse caso o consumo é excessivo e vincula-se ao desnecessário, ao que é supérfluo. Então, na economia da sociedade de consumo, destaca-se a obsolescência programada. Pessoal, isso aqui é um palavrão, tá? Grande, mas que tem um significado muito fácil e que está no nosso dia a dia sempre. Pensa comigo. Ó, o que é a obsolescência? Essa palavra obsolescência, ela é quando algo se torna obsoleto. Algo que é obsoleto, ele é algo ultrapassado. Então, se eu tenho uma obsolescência programada, é como se eu programasse para que aquele objeto que eu lancei, ele se torne obsoleto dentro de um determinado prazo, tá? E o que é a obsolescência programada? É que quando esse produto ele se tornar obsoleto, eu já tenho um novo modelo que vai substituí-lo. Por exemplo, vamos pegar o caso dos smartphones. Um smartphone hoje adquirido hoje, no caso, ele vai se tornar obsoleto daqui, por exemplo, 2 anos. E aí, se eu compro o 6, já vai ter o 7 que vai substituir esse 6. E ele vai ser mais sofisticado. Ah lá. A obsolescência programada consiste na estratégia de lançamento de mercadorias elaboradas para serem substituídas em pouco tempo por outras que passam a ser novidades. Tomemos de exemplo os produtos eletrônicos, que são substituídos por outros cada vez mais funcionais e sofisticados. Pensem no computador, pensem na tecnologia, na informática, por exemplo, ou até mesmo aí nos meios de transporte. O carro ele demora um pouco mais para se tornar obsoleto, mas se nós pensarmos na vida dentro da vida útil de um carro, se você pegar um carro que foi comprado em 2000, hoje, ao ver, vamos dizer assim,
ao olhar moderno, contemporâneo, ele já está obsoleto. O que eu tinha, né, de mais moderno naquela época já não é mais o mínimo que eu preciso, nesse caso, para ter um conforto, para ter um status, digamos assim, dentro da sociedade moderna. E aí, o que eu tenho? As estratégias publicitárias, elas estimulam o desejo dos consumidores. A gente vê na televisão, né, as estratégias publicitárias, elas estão incentivando, né, elas estão estimulando o desejo das pessoas a adquirirem novos produtos. Então, desta maneira, o prestígio social do trabalho transfere-se, pelo menos em parte, para o consumismo. De acordo com o padrão consumista, o consumo dignifica o ser humano. Então, eu comprar, eu estou me satisfazendo e perante um olhar social, eu estou me transformando num ser mais digno. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esta aula ela é um pouco maior do que a anterior, porque o capítulo ele é muito grande, por isso que eu dividi em duas partes. E eu peço para vocês realizarem os exercícios, tá? Qualquer dúvida, eu me disponho. Podem me procurar tanto no WhatsApp quanto no WhatsApp no grupo da sala ou na escola. Podem me mandar, né, mensagem na escola, eles vão entrar imediatamente em contato comigo e eu entro em contato com vocês, mas pelo WhatsApp acaba sendo até um pouco mais fácil, às vezes manda no grupo, ou até mesmo nas aulas, mesmo comentário, né, na própria aula, eu consigo estar ajudando vocês, tá certo, pessoal? Eu agradeço e me despeço, tá? Espero que vocês tenham gostado e qualquer probleminha pode entrar em contato comigo. Um forte abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau.